Oi gente, tudo bem? A gente começa agora um novo episódio do Negócio para Te Contar e hoje com um tema um tanto polêmico, né, Linay? Verdade, vamos falar sobre a regularização dos jogos de azar. Dos jogos de azar? Não, jogos de sorte. É um nome tão feio, jogos de azar, né? Depende do resultado que você tiver, né? É verdade. Para conversar com a gente sobre o tema, a gente está recebendo aqui o Maguinho José, que é presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal. Maguinho, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você. Eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Você falou jogos de azar, jogos de sorte, depende do ponto de vista, mas é muito interessante isso, porque uma casa de jogo, alguém tem que perder para alguém ganhar, ou seja, muitos perdem para alguns ganhar. Essa é uma realidade, tá? Por isso que a gente sempre defende que jogos de azar é uma forma de entretenimento, é uma forma que o adulto encontrou de brincar apostando dinheiro. Porque azar para um e sorte para o outro, como você falou, um lado perde e o outro ganha. Eu acho que a gente está num momento muito interessante sobre o tema, né? O Congresso agora tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, e a gente que defende, né, o comércio de bens, serviços e turismo sabe o quanto essa pauta é importante. Então, esse foi um assunto que a gente trouxe para cá justamente para deixar claro para o empresário que está ouvindo a gente o que é esse jogo, né? O que prevê a regularização desses jogos? Eu queria que você começasse explicando para a gente. Bom, infelizmente esse tema é um tema polêmico e não deveria ser, porque o mundo inteiro trata a questão dos jogos como uma atividade econômica. Só aqui no Brasil, que infelizmente, pelo Brasil ser um país informal e conservador, ele foi colocado na mesma cesta da união afetiva, das drogas, e do aborto. E não é uma questão de costume. O jogo é uma atividade econômica que gera emprego, gera tributos, e se o Estado não ofertar esse jogo, se ele não regulamentar esse jogo vai ser ofertado por outro empreendedor, ou seja, sempre haverá um empreendedor para dar à sociedade o que a sociedade desejar. Essa é uma grande realidade. Então, o que está sendo discutido em Brasília? A legalização dos cassinos em resort, cassinos turísticos e cassinos fluviais. Bingo, jogo do bicho e jogo online. Esse projeto é um projeto de 1991, e ele já tem quase 33 anos, né? E agora ele encontra-se no Senado sendo discutido para ver se modifica ou não o projeto, aprova ou não. No nosso entendimento, esse assunto já está bem maduro, porque é uma atividade que movimenta cifras astronômicas. Ele fez uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa, mas tem um fato curioso aí, Maguinho, que eu queria relatar. O presidente da CNC é o Tados, José Roberto Tados, e ele sempre fala em algumas reuniões, encontros políticos, porque a gente, obviamente, apoia, né, a legalização, é importante isso. Até porque, como defensores do turismo brasileiro, o que nós deixamos de ganhar, perdemos, enfim, por não ter resort preparado para esse viajante que busca roteiros, né, que tem esse tipo de diversão, de jogos, enfim, é muito grande e fica uma concorrência desleal com outros países. E ele coloca uma coisa bem interessante sobre a questão desse impeditivo, né? Se todo país que se julga religioso ou conservador não tivesse jogos, a maioria dos países europeus, por exemplo, não teria jogos, né? Não teria liberação. Estados Unidos, né? Ali a Itália, enfim, países que são berços, né, do cristianismo, enfim, e você vê que não é uma realidade. Do G20, se eu não me engano, a grande maioria tem jogos liberados. Só um que não tem, que é a Islândia e o Brasil. Então, só para você ter uma percepção do impacto que tem, principalmente no turismo. O cassino, ele não atrai o turista, mas ele é argumento para a decisão do destino que vai ser escolhido, e ele também retém o turista no destino. Ou seja, se o turista vai ficar 1, 2 dias, tendo um cassino, ele fica 3, 4, 5. Por quê? Porque tem as atrações do cassino que ele precisa frequentar as atrações do cassino. E jantar, ou seja, um cassino resort tem 3, 4 restaurantes, tem 4, 5 shows acontecendo. Então, isso é um fator
extremamente importante na decisão de qual destino ele vai escolher. Porque, assim, nós já temos duas Las Vegas. Nós temos Las Vegas do Oriente, que é Macau, e nós temos Las Vegas do Ocidente, que fica em Nevada. Nós não vamos ter aqui no Brasil uma estrutura como essas duas Las Vegas, né? Mas nós temos que ter equipamentos de turismo. O cassino nada mais é do que um equipamento que serve o turismo. E os números assustam quando você pensa do ponto de vista da não regularização. A gente pesquisou aqui, ó, 20 milhões de brasileiros apostam diariamente no jogo do bicho. Mais de 40 milhões de brasileiros apostam todos os dias em jogos e apostas esportivas pela internet. Eu tinha um dado de 10 milhões e o Maguinho me corrigiu antes da gente começar, 40 milhões. O jogo ilegal movimenta 200 bilhões bruto, né, Lienay? Turnover e 30 bilhões líquidos ao ano. O jogo legal movimenta 23 bilhões, que é a loteria da Caixa. E o jogo legalizado pagaria 22 bilhões de impostos. Ou seja, com a regularização dos jogos, ganha uma cadeia toda produtiva que devolve isso para quem está ali abaixo da pirâmide. Então você gera emprego, você gera renda, o governo arrecada imposto, o turismo aquece. Como essa discussão, no nível que ela chegou hoje, o que está faltando para ser aprovado agora? É só o trâmite normal? Não, a gente ainda tem uma resistência bem grande, principalmente da bancada conservadora e religiosa. Parece que no Brasil o jogo vai começar no dia que o Congresso aprovar a legalização do jogo. Mas não, o jogo no Brasil é um fato social existente. O jogo do bicho está aí há mais de 120 anos, com 82 anos de proibição. Os cassinos que foram proibidos na década aqui em 1946, eles estão proibidos há 78 anos, ou seja, com a pandemia, os empreendedores em São Paulo descobriram que tinha um público de cassino, porque hoje 220 mil brasileiros viajam todos os anos para jogar. Não é viajar com a família para passear. Eles viajam para jogar. Tem gente que faz cruzeiro só para jogar, né? Só para jogar. E Las Vegas recebeu 183 mil brasileiros no ano passado. 183 mil. É o 7º país emissor e o 3º país que mais gasta. O brasileiro é o 3º que mais gasta. Ou seja, são essas questões que a gente precisa decidir, a sociedade tem que escolher. Na verdade, o Congresso é um espelho da sociedade. E o que tem que ser decidido é o seguinte: nós vamos continuar com o jogo na clandestinidade, conforme ele é hoje, ou nós vamos trazê-lo para a luz do sol? Nós vamos legalizar e vamos tirar proveito dessa atividade. Nós já chegamos longe demais. Eu acho que houve um amadurecimento muito grande do nosso parlamento, houve um amadurecimento muito grande dos nossos atores políticos, porque esse assunto jamais poderia ser discutido no Congresso. Quando nós começamos o trabalho pelo Instituto, que nós fomos falar com o senador, e quando nós falamos qual era o motivo que a gente estava lá, ele disse assim: não, esse assunto aqui é meio proibido e tal. Hoje em dia não, hoje em dia discute-se abertamente, até mesmo a bancada religiosa, que agora acabou de aprovar o projeto das apostas esportivas, ao invés de ficar reativo, melhorou o projeto para que evitasse externalidades negativas que o jogo traz, que é a questão da patologia. E é interessante, as apostas esportivas, né, que acho que dos últimos anos vem ganhando uma proeminência muito grande. Eu vejo vários bets aí patrocinando, expondo marcas em camisas de times grandes de futebol brasileiro e a garotada, todo mundo hoje não assiste um jogo, não só de futebol, outros esportes também, sem fazer uma aposta, sem brincar, sem de alguma forma tá ali fazendo o uso dessas plataformas e sem deixar nada no país, porque a grande maioria se instalou em países, né, ao nosso derredor, nos alcançam e nada fica, né, de concreto para investimento em infraestrutura, ou seja lá, no que a gente vai investir, porque a gente sabe que é importante, é um valor que não está ficando aqui. Hoje, levando o gancho dessa aprovação das apostas esportivas, não seria mais fácil aprovar o que está fora desse pacote junto do pacote aprovado, ou não? São matérias diferentes e têm que ser tratadas e estudadas
de forma diferente? São matérias diferentes. Na verdade, o Brasil é um país completamente atípico, viu, Helena? Porque nós começamos a casa pelo telhado. O mundo inteiro legalizou e regulamentou o jogo físico, amadureceu e depois legalizou o jogo online. O Brasil legalizou o jogo online, mas não por conveniência, foi porque a internet ela não tem pátria, ela é apátrida, ou seja, o Brasil começou a ser invadido, né, pelas plataformas offshore que vieram oferecer jogo aqui no país. E a partir disso, os nossos legisladores perceberam o seguinte: espera aí, está saindo do Brasil 120 bilhões de reais por ano, né, que é quando você paga o prêmio, você acaba ficando com 20 bilhões, estão indo embora, estão indo para o exterior, para o bolso de alguém e sem nenhuma contrapartida. E o Brasil está ficando só com o ônus, que é o ônus, qual é o ônus? Você ter que tratar as externalidades negativas, porque você acaba tendo um comportamento patológico de pessoas que até então não sabiam que tinham. Isso gira em torno de 1 a 3%, um grave, um médio e 1% de pessoas que é brando, que tem um comportamento brando. Então, assim, é muito importante que hoje esse processo está em regulamentação no Ministério da Fazenda e é muito importante que o Congresso agora avance nessa outra pauta, né, que é a pauta específica de cassino, bingo, jogo do bicho, para que a gente tenha esse setor todo regularizado e todo mundo tire proveito. Inclusive, você falou muito bem, Carolina, que é a questão da cadeia produtiva. Imagina quantos pratos, quantos garfos, quantas cortinas, quantos carpetes serão consumidos para que essas casas sejam montadas, estejam em operação. Tudo isso vai demandar do comércio, que vai alimentar essa cadeia produtiva do jogo. Não é só o jogo. O jogo, hoje em dia, em Las Vegas, representa 23% do faturamento de um resort. O restante é bebida, é comida, é show, é congresso, é experiência, entendeu? Então, é uma série de coisas, e agora também a questão do esporte, que ficou muito forte em Las Vegas, os times, as franquias estão indo para Las Vegas. Então, isso que é importante a gente saber. Ah, vai ter problema? Sim, vai ter problema, mas ele já existe hoje. Nós já temos esse problema hoje. E a gente não está cuidando desse problema porque a gente não tem uma política pública. Talvez a regularização faça com que você consiga monitorar e acompanhar esse problema. Sim. Não vai deixar de existir, mas você vai ter um controle. Toda vez que a gente traz algum entrevistado aqui, eu sempre falo para ele que eu tenho uma história para contar. Que não é um negócio, é uma história. E Helena, verdadeiramente, eu lembro, quando eu morava no litoral de São Paulo, que eu tinha uma tia que pedia para eu fazer o jogo do bicho. Falava, joga TVD, que é Eterno Valendo Duque. Engraçado isso, né? Eu pequena ia na banquinha pra jogar. E acho que isso é uma coisa muito enraizada mesmo, né? Tem uma entrevista emblemática do Zeca Pagodinho dizendo que ele fala, né? Ah, mas é ilegal o jogo? Perguntaram o que você acha da ilegalidade. Fala, mas jogo é legal? Jogo é legal. Porque em alguns lugares do país isso é uma coisa muito comum. E a gente sabe que não é legal, mas é comum, acontece. É o que você falou, na pandemia deve ter crescido muito o número de bingo. Cassino, muita coisa assim. Mas tem um outro lado também, porque toda a história tem dois lados. E tem o outro lado, que às vezes tem aquelas máquinas de azar, que aí é azar mesmo, que as pessoas dizem que pode ser manipulada para você perder. E aí uma pauta dessa acaba às vezes enfraquecendo toda uma defesa maior. Tem alguma forma de controlar essas máquinas, esses jogos assim, de fato de azar? Ok. Todo jogo que dependa da sorte é jogo de azar. Só não é jogo de azar corrida de cavalo, porque você depende de conhecimento, pôquer, que você depende de conhecimento. Mas qualquer jogo que você dependa da sorte, loterias da Caixa, jogo de azar. Máquina de caça-níquel, jogo de azar. Cassino, todos os jogos de cassino, jogo de azar. Quando você fala do jogo do bicho, que também é jogo de azar, a questão da legitimidade social. É por isso que a palavra, a expressão é essa, legitimidade social. Algumas modalidades de jogo, principalmente no Nordeste, Norte e Nordeste, que não tem os conflitos de disputas, conforme tem no Sudeste, o jogo tem muito mais legitimidade. E voltando ao assunto que você me perguntou, e é importantíssima essa pergunta. Quando você legisla, você define na legislação
qual vai ser o payout mínimo que o equipamento é obrigado a pagar. Ou seja, na lei que está tramitando em Brasília, o payout mínimo é de 85%. Então, a máquina tem que devolver 85% de prêmio. Uma máquina hoje da Strip de Las Vegas devolve 93%, de 93% a 95%. Por quê? Porque tem muita concorrência, então ela tem que pagar bem. E outra coisa, não adianta esse operador hoje ele ter uma premiação baixa, porque o apostador sabe, ele vai lá, jogou naquela máquina, só perdeu, ele não volta mais. Ele vai para outro equipamento, ele vai para outra máquina. E uma curiosidade, só para ilustrar, porque a gente tem que ilustrar sempre, uma curiosidade até para quem nos assiste. Uma máquina de caça-níquel no navio paga baixo. Por quê? Porque você está ali dentro do navio, você não tem outra coisa para fazer, você não tem concorrência, vai jogar na máquina. Então, ela tem um payout baixo, na faixa de 80%. Uma máquina de caça-níquel onde ficam os soldados no exterior, ela paga 98%, que é exatamente para gerar o entretenimento do soldado naqueles lugares onde ficam em ambiente de guerra. Uma máquina na Strip, 95%. Ou seja, a máquina aqui no Brasil vai ter que pagar mais que 85%, e a própria concorrência dos operadores vão elevar que essa máquina tenha uma premiação bem alta, que hoje a premiação das apostas esportivas gira em torno de 95%. Você que está assistindo a gente, esse é um tema realmente interessante, relevante, como você falou. É bom saber a opinião de quem está nos assistindo aí. Você pode nos comentários de colocar a sua opinião. Você é a favor ou você é contra a legalização dos jogos de azar no Brasil? É importante a sua resposta, até para a gente quantificar e sentir, porque realmente ou há desconhecimento ou a gente não ouve, né? Esses 40 milhões é um número significativo, né, de pessoas que apostam, que jogam, né, enfim, que se divertem, como você está nos colocando aqui, porque esse é um ponto de vista muito interessante. Existe um índice, dependendo do local onde a máquina, onde, enfim, determinado jogo é ali colocado, né, para a sua clientela, que tem maiores e menores taxas, né, de sorteio, de prêmio, de pagamento de prêmio. Né? E isso é importante as pessoas saberem que tem como fiscalizar. Magno, assim, partindo para o final, assim, o que nisso, né, o que a não aprovação de uma matéria como essa incentiva a criminalidade? Né? Tem algum estudo hoje que você tenha conhecimento? Porque me parece também que tem uma força aí que não quer muito que a coisa também seja legalizada. Posso estar enganado, mas tem estudo sobre isso, porque é importante a gente saber o que mais está nesses ingredientes aí da não aprovação, né, ou da não vontade disso acontecer. Então, o crime floresce, ele se eleva aonde tem a ausência do Estado, onde não tem a presença do Estado. Na área do jogo é a mesma coisa. Quando você não regulamenta o jogo, quando você não se preocupa de trazer esse jogo para o mercado legal, você acaba gerando disputas, porque havendo a demanda, vai ter sempre um empreendedor para dar para a sociedade o que ela desejar. O jogo não vai acabar por decreto, mesmo o jogo não sendo aprovado pelo Congresso, o jogo no Brasil vai continuar, ele não vai parar. Então, é importante que a gente destaque que o Estado tem que ter essa preocupação, os nossos atores políticos têm que ter essa preocupação de trazer o jogo para o mundo legal. Porque ou o jogo é legal ou ele é ilegal. O não jogo não existe. Até mesmo em países como a China, onde o jogo de azar é proibido, os chineses encontraram uma forma de apostar. Eles compram um VPN, faz um VPN e usa criptomoeda para apostar nos sites aqui no Brasil. Então isso é uma realidade. Não, e diante do que o Elianai falou, e o jogo, quando ele está ilegal, ele é propenso até à criminalidade perto. Sim. Você, infelizmente, no nosso país, a gente sabe que nos lugares onde tem jogo legal, tem sempre um grupo ali envolvido. Disputas por espaço, disputa por áreas. Uma disputa de poder. Exatamente.
A legalização, a regularização dos jogos, você acredita que ela vai fazer com que tenha, eu não vou dizer terminar, porque aí também acreditar que nem muito. Que seja rápido, né? E nem que seja rápido, mas vai ter uma diminuição gradativa desses jogos irregulares? Em 5 anos, todo mundo vai estar apostando no mercado legal, no mercado regularizado. Isso aconteceu no mundo inteiro. Todos os mercados que ficaram muito tempo sem uma lei, sem uma legislação adequada, a operação não regulada sempre floresceu. A partir do momento que você tem a legalização, naturalmente o jogo ilegal vai diminuindo, e em 5 anos, praticamente, ele está num número irrisório. Basta olhar todos os mercados onde ele foi legalizado. Porque o apostador, ele prefere apostar num mercado legal, que ele vai saber quanto a máquina está pagando para ele, quanto a máquina está devolvendo, como ele vai receber, se ele vai receber o prêmio que ele ganhou. Ou seja, a preferência dele é total pelo mercado regularizado. E, por incrível que pareça, o índice, há 3 anos atrás, nós fomos a campo para fazer uma pesquisa. E o índice de pessoas que querem o jogo legalizado é muito alto. Porque o Brasil não tem mais condições de ficar mais 82 anos com essa atividade na clandestinidade. A CNC, o Magno, tem atuado em relação a esse tema. Sabemos que hoje tem um PL, o 2234 de 2022, do senador Irajá, está com ele, né? O senador Irajá Silvestre, do PSD de Tocantins. E eu quero deixar aqui um endereço também na tela, da nossa landing page, daquilo que a CNC tem feito em relação a isso, né, dos posicionamentos, de agora em diante. Eu acho que é importante, né, os principais setores, né, que atuam na defesa do empresário, do comércio de bens, serviços e turismo, eles se unam, eles atuem de forma coesa, junto aos parlamentares que têm a sensibilidade para o tema, para que a gente consiga essa aprovação e tenha, né, obviamente terão desafios, isso é normal, comum, não é algo natural só do nosso país, outros países também tiveram, mas é bem danoso que a gente perde, né, e aqui foi exposto muito claramente nesse bate-papo. Agradecer a tua presença, né, de deixar considerações finais. Não, eu agradeço, porque uma das coisas que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos é exatamente diminuir resistência, diminuir preconceito, esclarecer sobre o tema e tentar tirá-lo da cesta de costumes e colocá-lo na cesta da atividade econômica, porque o jogo é uma atividade econômica. Eu agradeço. A gente tem aí, então, as maiores economias, como o Elinay bem trouxe, né? Estados Unidos, China, Alemanha, Índia, Reino Unido, Itália e Canadá. Todos já com um jogo regularizado. Exatamente. Isso movimenta a economia, o turismo, gera emprego, renda. Então, Maguinho, obrigada pela tua participação. A gente fica muito feliz que você trouxe aí tirou um tempinho na sua agenda para conversar com a gente e saiba que defendendo o turismo, a CNC também entende a importância da regulamentação dos jogos. Obrigada, Maguinho. E é isso. Essa foi mais uma edição do Negócio para Te Contar. Valeu, Elinay. Até a próxima, pessoal.